Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no CNN Arena com Flávia Loz, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, bem-vinda novamente, obrigada por aceitar o nosso convite. Começo fazendo um gancho com essa fala que a gente acompanhou de Maduro. Ele fala sobre um diálogo cordial, sobre uma conversa estabelecida de uma maneira boa, mas o que a gente vem vendo é uma outra postura ali, pelo menos uma sinalização diferente dos Estados Unidos. O que esse alerta americano sobre a saída dos cidadãos americanos ali da região pode indicar? O que dá para prever que vem pela frente? O que se espera, o que tudo tem indicado é que nós teremos algum tipo de ação militar dos Estados Unidos. Isso não está claro, não está definido. A gente teve mês passado, por exemplo, um anúncio de Donald Trump a respeito de uma operação da CIA, sem definir o que seria, mas de concreto o que nós temos são quase 15 mil homens, 15 mil militares dos Estados Unidos ali estacionados no Mar do Caribe, ou seja, perto da Venezuela. Esse é o maior deslocamento de frotas americanas, de pessoal militar, desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Então, ainda que esse diálogo tenha sido proveitoso, diplomático, como o Maduro colocou, ainda nós temos uma demonstração de força dos Estados Unidos. E parece, o que tudo indica, e aqui eu coloco parece, porque a gente não tem uma declaração oficial do governo americano sobre o que eles estão planejando. Claro que do ponto de vista estritamente militar, existe uma questão de segredo de operações. Mas a gente está falando de uma democracia, e geralmente em democracias, o que você tem é algum tipo de resposta do presidente, do Poder Executivo, para o Legislativo, por exemplo. O Congresso dos Estados Unidos já está cobrando uma resposta. Qual que é o planejamento para isso? O que vai acontecer? Minimamente, essa resposta precisa ser dada. Então, o que a gente fica tentando ler, tanto vocês jornalistas como a gente que pesquisa isso, são esses sinais. Aparentemente, eles estão planejando um ataque. E o indício disso é a questão de falar que não pode passar nenhum avião agora no território, né? Nos aviões da Venezuela, no céu venezuelano, o que também fere a soberania do país, sem sombra de dúvida. Agora, professora, o presidente Donald Trump disse nessa semana que qualquer país envolvido com tráfico de drogas para os Estados Unidos pode ser alvo e citou a Colômbia também. Há risco dessa crise se expandir para além da Venezuela? De novo, a gente acaba trabalhando com essas declarações e não com fatos concretos. Isso é uma ameaça. E uma ameaça direcionada a qualquer um, porque as rotas da onde o tráfico ocorre dos países, de outros países para os Estados Unidos, já estão mapeadas há muito tempo. A gente já tem essas informações, inclusive do próprio governo dos Estados Unidos. A maior porta de entrada é na fronteira com o México. Então, isso é uma ameaça contra o México? Nós não sabemos. O que acontece é uma demonstração de força e de um tom de ameaça com todos os países da América Latina, pelo menos, mas lembrando que não é só essa rota que existe para tráfico de drogas, e sem um planejamento ou mesmo uma conversa para saber como que isso vai ser resolvido. É simplesmente essa demonstração de força persistente. E os outros países que muitas vezes são apenas zonas de passagem, não quer dizer que produzam ou que levem essas drogas até os Estados Unidos, ficam reféns dessa situação. Então, é uma situação inédita do ponto de vista das relações internacionais. Em geral, o que você tinha era uma resposta e uma conversa diplomática para resolver esse tipo de questões. Agora, o que a gente tem são informações muito difusas, que não trazem uma informação concreta sobre o que está acontecendo e em tom de ameaça para todos os países da região. Esse ponto que a senhora coloca é importante, né? Porque até aqui a gente não viu realmente esse diálogo sobre combate ao crime organizado, né? Aqui no Brasil, pensando nos últimos dias, teve até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre isso, né? Em levar esse ponto, estabelecer essa conexão e esse diálogo para que haja uma integração de governos, né? De estados diferentes
no combate ao narcoterrorismo, né, que é o que eles chamam, ao crime organizado. E isso, de fato, não aconteceu, né, nos Estados Unidos em relação aos países da América Latina, pelo menos até aqui. Exato, o ponto que você coloca é muito importante, porque, em geral, quando se combate esse tipo de crime a nível transnacional envolvendo vários países, isso se faz de uma forma de cooperação internacional, porque você precisa envolver as inteligências dos países, e isso os Estados Unidos poderiam fazer com muita facilidade, inclusive, já que eles têm um potencial bélico e até de inteligência para esse tipo de operação muito maior que os países aqui da nossa região. Então, eles poderiam coordenar esse tipo de esforços e cooperar conosco, sem esse tom de ameaça, porque a força militar exclusivamente não resolve esse tipo de questão. Já tem vários estudos que mostram, inclusive lá dos Estados Unidos, em relação a esse tipo de questão de narcotráfico, que você precisa principalmente de ações de inteligência, justamente para desmembrar as redes de tráfico. Hoje, o que você tem na América Latina são redes não só de produção, mas também de distribuição das drogas aqui pelo nosso continente. Alguns países estão se tornando hubs logísticos para exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Então é preciso desmantelar esse tipo de cartéis, de quadrilhas, e para isso é muito mais do que a força bruta, né? Forças militares, até porque são forças difusas não estatais e elas se dissipam muito facilmente pelos territórios. Agora, professora, é importante a gente destacar a pressão interna americana, né? Lá nos Estados Unidos, Trump tem enfrentado questionamentos sobre a legalidade dessas ações no Caribe. Que peso essas questões internas podem ter na decisão de lançar ou não uma ofensiva contra a ditadura de Maduro? O que a gente considera, analisando esse caso, é que pesa muito, porque você tem aí uma promessa de campanha, muitos analistas têm batido nesse ponto com razão, de que os Estados Unidos não se envolveriam em guerras de baixa intensidade que duram muito. O cenário que se desenha na Venezuela é justamente de uma guerra desse tipo, ou seja, de baixa intensidade, até porque enquanto Forças Armadas, a Venezuela não tem capacidade de combater os Estados Unidos, obviamente. Mas agora você tem atores internos não estatais fortemente armados, inclusive narcotraficantes. Então a tendência é que fique muito tempo numa situação de conflito. Fora o risco disso desabar numa perda de controle estatal, que é o maior problema que a gente enxerga aqui do ponto de vista da América Latina. E isso é justamente o tipo de coisa que o eleitor americanos não querem, inclusive a base de votos do Donald Trump. Essa foi uma promessa de campanha, que os Estados Unidos não se envolveriam em conflitos como foi o Afeganistão, o Iraque. A Venezuela tem o potencial de se tornar um conflito desse tipo. Então, isso é um fator importante. Porém, o que tudo indica, de novo, a gente não tem informações concretas vindo do gabinete de Donald Trump, nem do Departamento de Estado, é que ele está tentando agradar a base latina de votos, que é muito contrária ao governo Maduro, à situação na Venezuela. Então, talvez seja uma estratégia de trazer mais votos para os republicanos dessa base latina, só que esse tiro pode sair pela culatra, caso os Estados Unidos se envolvam num conflito desse tipo aqui na Venezuela.